Então, eu sou o professor Maximiliano, eu dou aula na rede de Física e Matemática. Estou aqui gravando essa videoaula como parte da prática do PSS de 2023. Esse componente curricular é direcionado ao terceiro ano do ensino médio e eu vou estar falando sobre uma porção da eletrostática, né? Então, eu começo com uma pergunta. A pergunta que eu tenho é assim: nós ao acordarmos pela manhã, geralmente estamos com o nosso cabelo desgrenhado, está com o cabelo bagunçado, tudo descabelado, né? Se eu perguntar para você, você sabe por que a gente acorda assim todas as manhãs, no nosso dia a dia? Isso acontece muitas vezes no nosso cotidiano, né? Então, olha só, para que eu dê essa explicação para você, por que isso acontece, né? Para que esse fenômeno seja explicado, eu preciso trazer uma explicação de um conhecimento, né, baseado na matéria, nas características da matéria, né? Então, a matéria, né, ela é constituída de átomos. E os átomos têm diversas características. E uma das características dos átomos é possuir cargas elétricas. Então, vamos trazer uma explicação referente a isso. Então, os átomos, o que são os átomos? Os átomos são a menor porção da matéria que nós conhecemos. E esses átomos são constituídos de três partículas com natureza elétrica. Os cientistas observaram, através dos experimentos, que os átomos têm uma parte central. E nessa parte central, nós encontramos duas partículas de características elétricas. Nós encontramos, a primeira partícula são os prótons, que têm característica elétrica positiva. Depois, os cientistas verificaram que encontram-se também no núcleo o nêutron. Então, a parte central do átomo, nós temos os prótons e os nêutrons. E ao redor do núcleo, nós encontramos os elétrons, que são as partículas negativas. Então, o átomo, recapitulando, fazendo um resumo, ele tem três partículas elementares: as partículas positivas, as partículas negativas e as partículas neutro, de valor nulo, valor algébrico, esse nulo, né? Então, com essas três características dos átomos, aí o que acontece? Nós passamos a encontrar os corpos. O que é um corpo? Por exemplo, esse canudinho aqui é um corpo. Então, esse corpo agora, ele tem as suas características baseado nas características dos átomos, que são a menor composição de um corpo, né? Então, temos o seguinte: o corpo, nós podemos encontrar ele no seu estado natural de três formas diferentes. Podemos encontrar um corpo que ele está neutro. O que é um corpo quando ele está neutro? Um corpo, quando está neutro, a quantidade de prótons e de elétrons são iguais. Os prótons são positivos e os elétrons são negativos. Então, quando há uma igualdade entre prótons e elétrons, esse corpo nós dizemos que ele está eletricamente neutro. Uma outra forma que nós encontramos esses corpos quando o corpo está eletricamente positivo. Quando o corpo está eletricamente positivo, ele tem um excesso de carga positiva. Então, ele tem mais prótons, né? Eles têm mais prótons do que os elétrons, né? Então, o corpo está eletricamente positivo. E temos o corpo quando o corpo está eletricamente negativo, né? Então, quando o corpo está eletricamente negativo, o que acontece? Nós temos um excesso de elétrons, né? Então, esse excesso de elétrons faz com que o corpo fique eletricamente negativo. Então, com as características básicas dos átomos, nós conseguimos já entender que temos agora a característica dos corpos, que pode ser neutro, eletricamente positivo e eletricamente negativo. Então, com essa instrução aqui, nós agora podemos perceber algo que acontece na natureza.
E isso que acontece, esse fenômeno que acontece na natureza, nós chamamos de princípio da eletrostática. A eletrostática é que estuda as cargas elétricas quando não estão em movimento. Então, o que nós encontramos na natureza? Encontramos o seguinte, que temos corpos que sofrem repulsão entre si. E esses corpos sofrem repulsão por quê? Os cientistas verificaram que são os corpos que têm cargas de mesmo sinal. Então, quando há uma repulsão entre os corpos, né, é porque esses corpos estão com cargas elétricas de mesmo sinal. Aqui no nosso caso, nós estamos vendo que são cargas positivas. Tá? Então, as cargas de mesmo sinal positivas se repelem e também as cargas de mesmo sinal quando são negativas, elas também se repelem. Agora, quando as cargas são de sinais diferentes, há uma atração. Então, o que nós observamos? Observamos que o princípio da eletrostática nos diz o seguinte, que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinal diferentes se atraem. Então, a gente observa que as cargas têm uma interação entre si, né? Cargas de mesmo sinal se repelindo, cargas de sinal diferente se atraindo, né? Então, eu vou fazer um experimento aqui. Um experimentozinho bem simples de fazer, que a gente faz dentro da aula com a maior riqueza de detalhes, né? Então, olha só. Eu tenho aqui um canudinho. Esse canudinho, se eu colocar ele aqui na parede, você vai observar que ele vai se movimentar, ele não vai ficar parado, olha. Ele se movimentou, né? Então, agora aqui eu tenho um segundo canudinho, onde eu vou atritar ele com o meu cabelo. Estou aqui atritando ele. Eu ao atritar ele, olha só o que vai acontecer. Ele vai colar na parede. Então, olha só, eu estou realizando aqui um experimento. E esse experimento é o quê? Uma eletrização por atrito. Eu estou fazendo com que haja um atrito entre dois corpos diferentes com características diferentes. E isso faz com que eu possa transferir carga elétrica de um corpo para outro pela ação do atrito. Então, o que acontece? O meu cabelo, por ser um material de características diferentes do canudinho que é plástico, transferiu elétrons para o canudinho. E assim, e ficou acentuado, né? Que o corpo 1 ficou eletricamente negativo. E aqui a parede, né? Ela, naquela região, ela ficou eletricamente positivo, né? Então, agora eu quero trazer a explicação por que ao acordar pela manhã, o nosso cabelo fica desgrenhado, né? Então, o que acontece? Nós, na nossa noite de sono, nós involuntariamente produzimos atrito entre o travesseiro e a nossa cabeça. Ficamos atritando a nossa cabeça ao dormir, né? Então, ao realizar isso, o que acontece? Alguns fios de cabelo ficam com sinais iguais. E por ficar com sinais iguais, eles se repelem. Então, olha só, a explicação por que de manhã cedo nós, ao acordarmos, temos o nosso cabelo desgrenhado, é por isso. Porque uma porção do nosso cabelo é atritado e ao ser atritado, ele produz, né, o efeito da repulsão eletrostática. Então, eu assim encerro essa aula com essa explicação desse fenômeno.